Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Quero falar da minha alegria e honra de poder estar aqui com os amados, nessa data tão significativa, 104 anos. Então, desejo que as ricas bênçãos do Senhor repousem cada vez mais na vida dos irmãos. Trago um abraço da Igreja Congregacional no Bessa, em João Pessoa, igreja que pastoreio há 15 anos. Que Deus esteja abençoando cada um dos irmãos. Está comigo a minha esposa, minha filha Thalita. O Jonathan Edwards ficou na igreja hoje. E eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no último livro da Bíblia, livro do Apocalipse, capítulo 2. Mesmo sentados reverentemente ao Deus da palavra, eu vou ler e os irmãos acompanham. Apocalipse capítulo 2, uma carta do noivo à sua noiva. Apocalipse capítulo 2, versículo 1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, que pusestes à prova os que a si mesmos se declararam apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome. E não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens contudo em teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, e que se encontra no paraíso de Deus. Que o Senhor Deus aplique a sua palavra em nosso coração, no nome de Jesus. Meus amados, comemorar 104 anos é uma grande dádiva dos céus, em especial numa cultura da nossa época, onde muito se começa e pouco se termina. Nem todos aqueles que começaram bem a trajetória cristã terminaram bem essa jornada. E percebemos isso de forma muito aldissonante em alguns personagens bíblicos. Observe, por exemplo, alguns deles. Nós vemos na Escritura o início gracioso, poderoso do juiz Sansão. Aquele que começou tão bem, o Espírito Santo pousando, escolhendo, o fortalecendo, para que ele viesse ser um instrumento de libertação daqueles que oprimiam o povo de Deus. Entretanto, esse que começou tão bem não terminou tão bem assim, porque a sua última fase, ou seus últimos momentos ministeriais, ele caminha flertando com o pecado. Um homem que derrubou 1000 filisteus cai no colo de uma filisteia e é vencido pela concupiscência da carne e pela concupiscência dos olhos. Aquele que começou tão bem, ele cai prostrado na sedução do seu próprio coração, com seus olhos vazados pelo inimigo, humilhado e sendo instrumento de escárnio e de humilhação. Olha Davi. Davi começou tão bem. Começou dedilhando a sua harpa, afugentando os espíritos maus da vida de Saul. Começou, amados irmãos,
de forma tão graciosa, depois de 40 dias, depois de 40 longos dias, aquele camarada filisteu, ele mesmo, Golias, desafiando qualquer exército, dizendo assim: olha, escolha qualquer um aí, que eu luto com qualquer um. E eu fico imaginando no primeiro dia, eu fico imaginando no segundo, e aí Golias, percebendo a fragilidade do povo, o medo dos homens, aquele homem certamente, ele é cada dia revestido de mais ousadia, de mais zombaria, e diz: não tem homem aí não, eu vou lutar com uma mão só, eu vou dar só um tabefe, e aí ele fica zombando dia após dia, até que o ruivinho chega, até que o menor de idade chega, porque se fosse maior estaria no fronte de guerra. E ele diz assim: olha, o que é que está acontecendo aí? Diz: rapaz, tu não sabe de nada. Esse homem aí, a lapa do homem, o guarda-roupa, já faz 40 dias que está dizendo: não tem macho aí não, não tem homem aí não. E ninguém, nem o rei, que é o maior, a escritura diz que Saul, do ombro para cima, sobressaía todos. Era o combatente legítimo, era o combatente mais adequado pela altura, pela posição e pela escolha, mas nem ele foi. Aí Davi disse: oxe, eu vou lá. E a escritura diz, encurtando a história, que Davi chega diante daquele varapau militar e diz: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel que tu tens afrontado. Assim começa o ministério de Davi, debaixo da dependência do Senhor. Ele começa, amados irmãos, naquela guerra, e ele vai para aquele embate, não para que o seu nome fosse conhecido, não para se encontrar com a promessa de uma fazenda que o rei já tinha prometido, com isenção fiscal e ainda com a noiva. Imagina você começar a sua caminhada com a fazenda de porteira fechada, sem impostos e ainda com uma linda mulher, a filha do rei. Mas ele não vai por conta disso. Ele diz assim: você vai vir a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel a quem tu tens afrontado. E todas as nações da terra saberão que há Deus em Israel. A proposta de Davi não é narcisista, a proposta de Davi não é um ego exibicionista, a proposta de Davi é que todas as nações vão saber que existe um Deus verdadeiro em Israel, que nós não adoramos a pedra, nós não adoramos gesso, nós adoramos ao Deus Criador que fez todas as coisas. Assim começou Davi. Infelizmente, como todos nós temos os nossos pés de barro, ao passear nos alpendres do seu palácio, ele olha para baixo e vê as curvas de uma mulher e se encanta. Não foge como fez o patriarca José e se entrega aos seus desejos mais primitivos, mais carnais, mais pecaminosos e manda chamar a mulher. Davi começou tão bem, mas do meio para o fim, amados, ele caminhou por caminhos tortuosos, por vielas de iniquidade, por ruas de pecado, por estradas que desagradavam a Deus. Olha para Salomão, começou pedindo sabedoria a Deus e termina sendo levado pelos seus muitos amores, pelas muitas mulheres que perverteram seu coração, por tanto celebrar 104 anos. É sempre um momento de ação de graça, é sempre um momento de agradecimento aos céus, mas de profunda humildade ao Senhor, de profunda entrega a Deus, porque o que sustenta essa igreja, como qualquer outra, não é a sua idade, é o seu Deus.
Que venham mais 104 anos se o Senhor não vier. E que venha debaixo da dependência do Senhor. Quero convidar você a deixar sua Bíblia aberta e seu coração também. João escreve essa carta às 7 igrejas da Ásia Menor, das quais uma é Éfeso. Éfeso era uma das maiores cidades daquela época. Alguns historiadores dizem que era uma das poucas que alcançou a marca de 1 milhão de habitantes. Observe, nem a capital da Paraíba hoje, século 21, tem 1 milhão de habitantes. Éfeso naquela época já tinha. Alguns historiadores dizem que era uma cidade opulenta, uma cidade rica, onde algumas de suas ruas eram feitas de mármore. Olhe para o seu piso e imagine uma rua de Campina Grande somente feita de mármore, dada a elegância, a exuberância daquela cidade. Era uma cidade de um comércio forte, de uma academia forte, concorria academicamente e desportivamente com Atenas. Era uma cidade, amados, muito rica. Entretanto, já está em declínio a cidade. Naquela cidade havia um dos maiores portos marítimos do mundo, só que agora já está se fechando, porque Paulo, quando se encontra com os presbíteros de Éfeso, já não encontra mais no porto de Éfeso, mas no porto de Mileto, onde tem aquela cerimônia bonita, Paulo se despedindo, dizendo: olha, eu vou sair, mas quando eu sair, os presbíteros fiquem alerta, porque virão lobos devoradores. Vocês enfrentarão problemas de fora e alguns que vão se levantar de dentro da igreja para perverter a comunhão dos santos. Então, essa igreja que agora recebe uma carta, recebeu já a carta de Paulo, agora recebe a carta de João, que está exilado na ilha de Pátimos. O imperador imagina que exilando o profeta matará a mensagem, engano dele, porque enquanto Domiciano fecha a porta para João, o exilando na ilha de Pátimos, cerca de 14 quilômetros por 7 quilômetros, enquanto ele fecha essa porta para que João não saísse de lá, uma porta de revelação é aberta dos céus. E aí vem Apocalipse. E essa porta do céu passa pela estrada da ilha do presídio de Pátimos e chega até nós, mostrando que Deus não é refém dos imperadores. O Senhor não está preocupado com a bolsa de valores, com a alta do dólar, com quem governa, com quem sobe ao alvorada, ao Kremlin ou à Casa Branca, porque Ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Essa é a grande mensagem de Apocalipse. Essa é a grande mensagem, que o valente já está amarrado, o inimigo de nossas almas já está julgado e condenado, e a igreja caminha gloriosamente, não para o caos, não para o desespero, não para os fechamentos, seja por Covid-19, seja por decreto de parlamento ou de impérios. A igreja caminha para a glorificação. O novo céu, a nova terra. Essa é a grande mensagem do Apocalipse. Olhe para a sua Bíblia, por favor. Olhando para o texto propriamente dito, eu gostaria de extrair algumas lições. A primeira delas está no versículo 1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Observe que os pastores, as igrejas, estão nas mãos do Senhor. E a primeira lição que eu gostaria de extrair desse texto é que o noivo tem a noiva em suas mãos. Essa é a grande lição.
É a lição da soberania, do reinado superlativo e soberano do nosso Senhor Jesus. E o Senhor, Ele é Senhor da igreja por algumas razões. Convido você a voltar uma página, capítulo 1. Jesus é o Senhor da igreja por conta do seu ser. Quem é Jesus? Capítulo 1, versículo 5, a Bíblia diz: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha. Quem é Jesus? É interessante, amados, que o teólogo congregacional John Owen, no seu livro A Essência da Verdadeira Igreja, existe um capítulo que ele vai falar sobre o que é a igreja. E aí, nesse capítulo, ele vai falar sobre os deveres da membresia da igreja. E dentre um dos deveres, que na teologia de Owen precisa ser muito comum nos novos membros que entram na igreja, é sobre quem é Jesus. Cada crente deve ter uma profunda noção da cristologia. Cada crente, e ele é mais específico, ele deve ter uma profunda compreensão dos ofícios de Cristo, dentre os quais apresento um deles aos irmãos agora, que é o ofício profético de Jesus Cristo. Quem é Jesus? Jesus é a fiel testemunha. Jesus é o profeta. É um profeta diferente, porque ele não apenas anuncia a verdade, ele é a verdade. Enquanto os profetas anunciavam outro, ele anuncia a ele mesmo. Ele é o profeta e a mensagem ao mesmo tempo. Mas olhe o versículo 5 ainda. O 5 ainda diz: o primogênito de entre os mortos. Ele não é só o profeta, ele é o nosso sumo sacerdote. Onde ele não é apenas o sacerdote, ele é um sacerdote distinto, porque ele não é da ordem de Arão. E aí Hebreus, quando vai montar a sua cristologia, vai mostrar a superioridade de Cristo. Cristo é maior que os anjos, Cristo é maior que Moisés, o descanso de Cristo é maior do que o sábado. O sacerdócio de Cristo é maior do que o sacerdócio de Arão, porque ele é da ordem de Melquisedeque. Porque o seu sacerdócio, ele não precisa apresentar pecado para ele mesmo, para exercer o seu santo ofício. Nós sim. Cada obreiro, cada presbítero, cada diácono, no exercício de sua função, ele tem que dizer: ai de mim, porque sou pecador. Quem de nós é suficiente para essa obra? E a gente já entra humilhado na presença do Senhor e diz: Senhor, me ajuda. E aí a gente começa como Salomão: Senhor, me dá sabedoria para conduzir esse povo, porque quem pode conduzir tamanha coisa? Mas Cristo não. Cristo, ele não precisa oferecer sacrifício algum para ele, porque ele é um sacerdote santo. Não por santificação como a nossa, mas por essência. Mas não somente isso, ele é o sacerdote e ele é o cordeiro do sacrifício. E isso é belo, isso é distinto, porque ele é o sacerdócio e o sacrifício ao mesmo tempo. Por isso que ele é o Senhor da igreja. Mas não somente isso, olhe para a sua Bíblia, versículo 5, e ele diz: o primogênito dos mortos e o soberano dos reis, o ofício real de Cristo. Aqui nós temos o tríplice ofício de Cristo: profeta, sacerdote e rei. Ele é o soberano de toda a terra. Ele está acima, assentado sobre um alto e sublime trono, e à luz de Isaías, ele considera todas as nações como a gota de um balde. Ele é aquele que mede a terra a palmos e coloca todas as águas do oceano, todos os rios na concha de suas mãos. Bem fraquinho, né, não? Quem é Jesus? Versículo 14. A sua cabeça, os cabelos eram brancos, como a lã, como a neve, os seus olhos como chama de fogo,
Os seus pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A sua voz como a voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Versículo 17. Quando vi, caí em seus pés como morto. Porém ele me pôs sobre minha mão direita e disse: não temas, eu sou o primeiro e o último. Diante dessa majestade, diante dessa glória, a única coisa que nos resta é cair como morto aos seus pés. A única coisa que nos resta é, como os sacerdotes na visitação da glória de Deus, na dedicação do templo, é cair ao chão e dizer: Senhor, tenha misericórdia de mim. E aí ele levanta e diz assim: tenha medo não, se aperrei não, eu sou o primeiro e o último. E aqui a gente se depara com outro atributo de Cristo: a sua eternidade. Mas o que é eternidade? Um aluno de teologia chegou para o seu professor e disse: professor, o que é eternidade? E o professor disse: imagine um pardal indo no oceano, depois de contemplar um grande incêndio na floresta. E aí esse pardal vai lá no oceano, com o seu bico ele pega uma gota de água do oceano e transfere para aquele incêndio. Quando esse pardal conseguir secar a água do oceano, passou-se um dia na eternidade. Mas deixe-me lhe dizer uma coisa: eternidade tem muito mais a ver do que tempo. A gente olha para a eternidade observando a medida tempo por uma questão lógica e metodológica, mas está para muito além disso. Porque se eu tiro um dia de 1 milhão de anos, 1 milhão de anos deixa de ser 1 milhão de anos. Mas se eu tirar 1 milhão de anos da eternidade, o que é que vai sobrar? A eternidade. A eternidade vai para além do tempo. E quem é o Senhor da igreja? É o primeiro e o último. Antes que Abraão existisse, eu sou. Ele é o Deus eterno. Ele é onisciente, versículo 14. Ele é onipotente, versículo 15. Ele é onipresente, versículo 12 e 13. Ele é o guerreiro vitorioso, que da sua boca sai uma afiada espada, versículo 16. Ele é aquele que venceu a morte, versículo 18. Quem é Jesus? Jesus é tudo isso aqui e muito mais. Mas ele é o Senhor da igreja, e ele tem a igreja em suas mãos, não só pelo que ele é, mas também pelo que ele faz. Capítulo 1, versículo 5. A Bíblia diz: amados, que ele é aquele que nos ama. Observe o que é que o texto diz: aquele que nos ama, pelo seu sangue nos libertou de nossos pecados. Todo esse poder não faz do Senhor um tirano. Todo esse poder não faz do soberano um déspota mau. Porque apesar de todo esse poder, e de muito bem viver sem nós, apesar de todo esse poder, o A.W. Pink, no seu livro Atributos de Deus, ele começa com um atributo que poucos teólogos falam, que é o atributo da solidão de Deus. Deus é sozinho em seu ser, não existe ninguém como Ele é. E Ele por si só se satisfaz. Ele cria a igreja não por uma necessidade existencial, não por uma carência de adoração, não por um afago no seu ego, porque Ele é solitário no seu ser. Ele se autossatisfaz no seu conselho trinitário, mas Ele nos criou porque nos amou. Pastor, me explica um pouquinho mais.
Eu não sei não, só sei que é assim. Teologia de Chicó. Só sei que foi assim. Ele nos ama, Ele morreu por nós, Ele nos deu livre acesso a Ele, versículo 6. Ele nos colocou na posição de príncipe, versículo 6. Ele nos garante a vitória, versículo 18. Observe, amados irmãos, quem é Jesus. Ele é aquele que tem a noiva em suas mãos. Ele tem a igreja em suas mãos. Apesar de todas as circunstâncias políticas, sociais ou financeiras. Imagina que os mais antigos aqui devem ter passado por momentos difíceis nesses longos 104 anos. Eu passei em 15, como é que vocês não passaram em 104? Alguns momentos que alguns se ajoelharam, choraram e disseram assim: Senhor, intervém. Senhor, chega aqui. Precisamos do teu auxílio. João escreve essa carta, possivelmente final da década de 90 do primeiro século, num momento difícil da história cristã, onde o rei ou imperador é o Domiciano, foi o primeiro a chamar para si o título de Dominus et Deus, ou seja, Senhor e Deus. Foi o primeiro imperador a olhar para ele e reivindicar a adoração. Nero já tinha colocado fogo em Roma, Tito já tinha colocado fogo em Jerusalém, e agora Domiciano começa a botar fogo nos crentes. É nesse contexto, amados irmãos, que João escreve que a igreja não está sob a mão do império. É nesse contexto que João conforta o coração da igreja de Cristo, dizendo: olha, irmãos, nós não estamos nas mãos dos imperadores, da política, dos notáveis, dos figurões, nós estamos nas mãos do Senhor. Isso deve produzir em nós conforto e paz. A presença manifesta de Cristo na igreja é a maior necessidade da igreja. Observe, meus irmãos, que a maior necessidade da igreja não está no seu caixa. A maior necessidade da igreja não está na arquitetura. A maior necessidade da igreja está em querer que Cristo esteja nela. A maior necessidade da igreja é Cristo. E nós não devemos perder isso nunca de prumo, nunca de vista. O maior bem da igreja é o Senhor. É por isso que quando Deus se desaponta com Israel e diz assim: basta, vocês são um povo de dura serviço, eu não vou caminhar com vocês não, vocês não vão chegar a 104 anos não, vocês não vão chegar nem a 40, e alguns não chegaram. Basta, eu não vou mais com vocês, eu vou enviar o meu anjo adiante de vós. Eu fico imaginando, se fossem algumas igrejas bem pentecostais, eu vou mandar o meu anjo na frente de vocês. Era tanto glória a Deus. Oxe, o anjo com a espada desembainhada. Sabe aqueles irmãos que vai fazer uma viagem e aí ora mais pelo anjo do que para Jesus? Senhor, bota um anjo aqui na frente do carro, um anjo atrás, um anjo de lado, desembainha a espada de fogo, né, para ir na... Ele nem ora para Jesus, parece que está parecendo como os crentes de Colossos, que estão orando em favor dos anjos. Aí Moisés diz assim: opa, se fosse nordestino ia dizer: eita. E Moisés diz: Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faz subir desse lugar. Se a tua presença não for, eu não quero Canaã. Se a tua presença não for, eu quero morrer no deserto. Porque sem a tua presença, a vaca leiteira não faz sentido.
Sem a tua presença, o zebu, o Nelore, o holandês, não faz sentido algum. Se a tua presença não for conosco, eu não quero uma nova filial na minha empresa, eu não quero mestrado, eu não quero doutorado, eu não quero pós-doc. Se a tua presença não for, eu não quero uma casa na beira da praia ou uma casa de campo. Se a tua presença não for nos próximos 104 anos, não me faz subir desse lugar. A maior necessidade da igreja é da presença de Deus. A teologia reformada do século XVI falou com muita força de uma grande doutrina que nós precisamos resgatá-la. É a doutrina da Coram Dei. A Coram Dei é a doutrina da presença de Deus. Nós temos muita noção da presença de Deus no céu, da presença de Deus no trono, na presença de Deus em sua soberania, mas nem sempre temos uma compreensão adequada da presença de Deus no culto, da presença de Deus no trabalho, da presença de Deus na universidade, na presença de Deus no meu quarto, no meu leito sem mácula, da presença de Deus no banheiro, na presença de Deus na cozinha. Às vezes, irmãos, nós temos uma teologia da Corondel capenga, manca. E alguns dizem assim: aqui eu sou profissional, o crente eu sou na igreja. Isso é catolicismo romano, de sagrado e profano, de secular e santo. Teologicamente não faz sentido alguns assim. E o seu trabalho secular? Teologicamente não faz sentido uma fala como essa, porque Deus está em todo lugar. O teólogo diz que não há nenhum centímetro pelo qual Deus não possa dizer: não é meu. Tudo, toda a terra e sua plenitude é do Senhor. Deus está na igreja, sondando, passeando, e Ele está espiritualmente passeando aqui entre nós. Não perca essa ideia, não se distraia com o celular, por favor. Deus está do seu lado. Não se distraia com suas preocupações outras. Deus está aqui passeando entre nós, como passeou no meio das 7 igrejas. Segunda lição desse texto: o noivo perfeito elogia sua noiva imperfeita. Capítulo 3, versículo 2. Conheço as tuas obras. Agora veja o que é que o Senhor diz: tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que o pusestes à prova os que a si mesmos se declararam apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Jesus agora, um ser perfeito. Imagine Deus olhando para você e dizer assim: eu te conheço. Isso ia produzir o que no seu coração? Medo? Ansiedade? Ou conforto? Jesus chega para a igreja e diz assim: eu conheço vocês. E as primeiras coisas que são pontuadas são virtudes, são qualidades. Meus irmãos, paremos de criticar tanto a igreja. Ela não é a sua noiva, ela é a noiva do Cordeiro. Respeite o dono da igreja, respeite o seu noivo, assim como você, esposo, você, noivo, fica inquieto quando alguém critica o seu amor. Você não fica? Imagina o senhor. Vivemos numa cultura rodeada e pavimentada de crítica e de poucos elogios. Qual foi a última vez que você elogiou seu cônjuge? Você elogiou seu cônjuge hoje?
Assim, amor, hoje o café estava... Mas pastor, ela nem café fez. Aí você diz, amor, hoje você me inspirou a jejuar. Ô mulher piedosa. Eu nem estava pensando em jejuar, mas você já. Qual foi a última vez que você elogiou sua esposa? Seu filho? Ou você é daquele que o menino mostra o boletim, tirou 9,5, aí mostra todo contente a você, e você diz assim, não fez mais do que a obrigação. Não trabalha, é para tirar 10. Quem de nós, a não ser que tenha algum notável, superdotado aqui, era bom de tirar 10 em química, 10 em português, 10 em física e 10 em educação física? Quem de nós? Um Ironman acadêmico. Quem de nós? Se o noivo perfeito elogia uma noiva imperfeita, muito mais imperfeitos devem elogiar imperfeitos. Elogie mais sua igreja. Elogie a liturgia, elogie o louvor. Chegue para o ministro de louvor. É porque a gente tem uma falsa espiritualidade que a gente diz assim, não vou elogiar não, para não ficar soberbo. Olhe, presbítero, não vou, olhe, fique soberbo não, viu? Como se a gente tivesse o domínio, o cabresto espiritual das emoções, como se nós tivéssemos uma espécie de barricada da espiritualidade para não provocar a vaidade, a jactância do coração do outro, não. E aí o Senhor elogia aquela igreja em 3 áreas. Primeira área, olhe para a sua Bíblia. Conheço as tuas obras, o teu labor, a tua perseverança, que não pode suportar homens maus. O Senhor elogia a fidelidade doutrinária daquela igreja. Olha, vocês na doutrina, meu amigo, parabéns. Chegaram os nicolaítas aí e vocês botaram os caras para fora. Eles diziam que eram apóstolos, e vocês perceberam que era fake news. Era fake news teológica. Eu quero elogiar vocês do comportamento teológico de vocês. Eu quero elogiar a fidelidade doutrinária de vocês. Eu quero elogiar esse comportamento, esse púlpito guardado, essa mesa cercada, usando as figuras da teologia reformada, essa cerca protegida. Vocês não deixaram entrar heresia. Os nicolaítas eram uma espécie de teologia progressista da época. Era aquele povo que queria o melhor da igreja e o melhor do mundo. Eram os chamados antinominianos, ou seja, os anti-lei. Eles não queriam lei, eles não queriam mandamentos. Eles diziam, nós devemos seguir o coração. Já ouviu alguém dizendo isso? Meu coração está dizendo. Eita, cuidado, viu? Deixa eu lembrar uma coisa de você, seu coração é mau. É não, pastor, meu coração é bom. É não. Vou frustrar você agora. Nosso coração é enganoso. Ele é mau. E ele deve ser examinado à luz da Escritura. Você não deve pedir perdão somente quando o seu coração disser perdoe, porque se você depender dele, ele não vai dizer isso nunca. O segundo elogio que o Senhor faz àquela igreja é que ela não é somente sã em sua teologia, ela é envolvida na obra de Deus. Ele diz assim, eu conheço o vosso labor, eu conheço o vosso trabalho. Era uma igreja que tinha um trabalho intenso, engajado. Eles não refletiam teologia em torre de marfim, mas também desciam as torres para o trabalho do corpo de Cristo. Terceiro elogio.
O Senhor elogia a perseverança dessa igreja na tribulação. Versículo 2 e 3, está tudo aí. Eu conheço o teu labor e a tua perseverança. Vocês não suportam homens maus. Vocês perseveraram na doutrina, no procedimento. Vivemos numa época de inconstância, numa época de procrastinação, onde as pessoas começam e terminam com muita facilidade, as coisas sem a devida conclusão. Dr. Augusto Nicodemos disse que nós vivemos a síndrome da porta giratória. Eu não sei se é só em João Pessoa que tem esse problema, mas as pessoas entram na igreja pela porta giratória, elas entram e saem. Quase toda assembleia tem alguém entrando, tem alguém saindo. Quase toda assembleia tem alguém entrando, tem alguém saindo. E aí, uma vez, um irmão chegou lá na igreja e disse assim: pastor, eu estava orando muito por uma igreja, e eu tive um sonho, e eu sonhei sem conhecer essa igreja, e quando eu passei na frente, eu disse: é essa igreja. E eu quero me tornar membro da igreja. Está certo. Oramos, foi para a sala de novos membros, tal. Não deu 3 meses, irmão. A pessoa disse: pastor, e eu ligando: cadê você? Estou sentindo sua falta. Aí a pessoa começa a dar uns migué pastoral, né? Estou ocupado. Depois eu retorno. Aí você já... Ih, rapaz, esse negócio... Depois eu acho que ela ficou constrangida. Ela disse assim: pastor, Deus falou comigo que é para eu sair. As pessoas usam o nome de Deus, irmãos, quebrando o 3º mandamento: não falarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Deus mandou eu sair. E teve um caso que eu confesso que eu fiquei sem paciência. Eu não cheguei a dar uma voadora, que o pastor disse aqui, tem hora que dá vontade de dar uma voadora, né? Só um amiloque. Aí eu disse: ô irmão, quem foi que mudou? Foi você ou foi Deus? Porque você disse que Deus mandou você vir, agora Deus mandou você sair, você nem esquentou o banco. Aí ele disse: nem eu nem Deus, pastor, é mistério. Assim? É mistério. Se ele for mais pentecostal, ele vai entonar a voz, né? É mistério. Terceira lição: o noivo que elogia também é um noivo que repreende. Terceira lição: o noivo repreende a sua noiva pelo esfriamento espiritual. Irmãos, nós vivemos numa ditadura do afago emocional, numa ditadura da felicidade, onde as pessoas acham que elas vêm para a igreja para serem mais felizes. As pessoas acham, algumas delas, que a missão da igreja é a gente sair meio que flutuando daqui, quase no céu. Rapaz, o culto hoje foi uma benção. Eu saí com muito mais vida. Eu estava tão triste, saí alegre. Olha, eu estava desanimado, saí uma labareda de fogo, uma canela de fogo. Eu estava tão mufino, eu saí tão retumbante. Existem algumas pessoas que acham que a missão única da igreja é injetar alegria, felicidade nos fracos e doentes. Não. No ministério pastoral, sempre deve haver lugar também para o exercício não só do óleo, mas da vara também. Jesus diz assim: olha, vocês, doutrina, labor, perseverança, agora eu tenho um negócio contra vocês. Assim como Cristo governa e lidera a sua igreja, é um tipo para os homens governarem e liderarem suas casas. Portanto, homens, existe o momento do elogio. Elogie seu filho. Ele tirou nota boa, disse: que bom, meu filho. Ele lavou os pratos, que bom.
Ele foi cozinhar, queimou o cuscuz. Que bom que você tentou, agora melhor é assim. Eu fui para o seminário, minha mãe disse: meu filho, eu vou ensinar você a cozinhar antes de você ir para o Betel. Eu disse: quero não, mãe, vou precisar disso não. Aí, meu filho, e eu, 18 anos, achando que sabia de tudo, fui, primeira semana, trabalho de campo, o pastor Moisés já tinha passado por lá em Lerolândia, lembra, né, pastor? Fui até a segunda igreja, o pastor disse: você vai pegar o ônibus para Lucena, você vai descer em Lerolândia, e você vai no sábado à tarde, volta no domingo à noite, eu mando uma Kombi buscar você. Beleza, 18 anos. Aí eu caí na besteira e eu perguntei sobre a comida. Aí eu disse: ô pastor, e a comida? Ele, com a elegância de um coice de jumenta parida, disse: você não sabe cozinhar, não? Aí eu me lembrei de quem? Mamãe. Eu disse: pastor, não sei nem para onde vai. Aí ele ajeitou de novo e pá, outra. Aí disse: então coma bolacha. Sim, senhor. Lerolândia, a cidade, um vilarejo, nem lanchonete tinha. Se tivesse também não fazia diferença, que eu também não tinha dinheiro. Aí eu comia, sábado de noite, biscoito recheado com Fanta. Domingo de manhã, biscoito recheado com Fanta. Domingo à tarde, almoço, eu já passava um pouquinho melhor. Não, ainda comia biscoito recheado com Fanta, porque o pessoal de João Pessoa ia à tarde. Aí eu passava melhor, era um feijãozinho verde, com uma galinha caipira e tal. Eu disse: meu Jesus, eu não vou sobreviver muito tempo nesse ritmo não. Aí inventei de fazer um cuscuz. Meu primeiro cuscuz, uma experiência inesquecível, que nem Jacan, Masterchef em toda a sua glória, conseguiu fazer qualquer coisa semelhante àquela. Eu não sabia que tinha que botar água. Não tinha um manual de funcionamento. Olhei a cuscuzeira, manual, não tinha manual. Nem um pacote, a fome estava grande. E eu comprei uma sardinha coqueira, pacote de fubá, disse: é hoje. Botei, o cheiro estava diferente do da minha mãe. E aí, quando eu tirei o cuscuz da cuscuzeira, irmão, joguei a sardinha coqueiro dentro, foi o cuscuz mais crocante que eu comi em toda a minha vida, mas também o mais delicioso, porque a fome também tempera o tempero. Aprenda a elogiar. Agora também aprenda a exortar. Seus filhos precisam de exortação também. A sua esposa precisa de exortação também. E você também precisa de exortação. O modelo é Cristo. Depois do elogio, o Senhor diz assim: mas eu tenho uma coisa contra vocês. Olhe para a sua Bíblia, versículo 4. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. É possível ter boa teologia e ser frio. É possível trabalhar ardorosamente na igreja de Cristo e ser frio. É possível suar dentro da igreja,
se aperrear com os dramas da igreja, chorar com as lágrimas da igreja e ainda ser frio, quando essa máquina perde o óleo do Espírito e as catracas vão funcionando porque tem estrutura de anos, o negócio já está bem organizado e ali fica rodando, mas sem óleo. O Senhor diz: vocês precisam voltar ao primeiro amor. Perdemos o primeiro amor, irmãos, diante de algumas coisas, das quais eu vou ser breve. Perdemos o primeiro amor quando Cristo é substituído pelo zelo religioso. Quando o zelo da religiosidade, o zelo da liturgia, o zelo do estatuto, o zelo do regimento interno, o zelo da estrutura estética, começa a ser o maior instrumento da nossa preocupação do que a presença de Cristo. Quando a estrutura e o funcionamento dos exercícios começa a ser mais importante do que a sala de oração. Lembremos-nos, irmãos, capítulo 3 de Marcos, Jesus, quando chamou os discípulos, ele chamou os discípulos primeiro para ele. Humildemente, deixe-me falar o seu coração. Eu, cada um dos colegas aqui, os presbíteros, consagrados, diáconos, antes de vocês terem sido eleitos pela igreja para fazer, vocês foram eleitos para estar diante de Deus. Pois só podemos estar diante dos homens depois de estarmos diante de Deus. Deus chama os apóstolos, observe, capítulo 3, chamou para ele e depois os enviou. A obra missionária passa primeiro pela presença de Deus e com Deus você vai embora. Perdemos o fervor quando o zelo estético é substituído e quando devíamos estar mais preocupados em Deus estar se agradando de nós. Podemos crer que Deus é soberano, supremo, Rei dos reis, e ainda assim agirmos como Jonas, Deus mandando ir para Nínive, soberano, rei, mas eu, rebelde, obstinado, vou para Tarsis. Deus soberano dizendo perdoe, e eu, rebelde, dizendo eu não senti ainda. Abandonamos o primeiro amor quando examinamos mais os outros do que a nós mesmos. Fujamos da teologia dos fariseus, que engoliam camelo e coavam mosquitos. Em quarto lugar, o noivo oferece perdão para a noiva para um novo recomeço. Versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Isso aqui é lindo, irmãos. O Senhor elogia, o Senhor exorta, mas Ele não apaga o pavio que fumega. Ele não quebra a cana quebrada. Ele diz: vocês abandonaram o primeiro amor. Não quero mais vocês, carta de divórcio. Não. Agora com os contornos de um pastor, com a fala de um pai, ele diz: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta às primeiras práticas. Aqui o noivo oferece perdão. E o perdão vem por meio do arrependimento. Nós vivemos numa crise, irmãos. Porque quando somos jovens na fé, a gente tem força sem entendimento. E quando a gente está velho na fé, a gente tem entendimento sem força. E eu não estou falando de força física, eu estou falando de calor espiritual. Porque, via de regra, quem está falando na rua, nas praças,
quem está falando no meio do povo, nas praças públicas, geralmente é quem não tem o que falar, raso, e quem tem o que falar não está na praça. E aí nós vivemos nessa crise constante, nessa característica incompleta, e aí o Senhor diz assim: lembra de onde caíste? Meu amado, você tem o mesmo amor a Jesus como tinha quando você se converteu? Você chora? Você diz: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor? Você vibra e dá glória a Deus pelo pecador que se arrepende? Você se surpreende com a graça? Ou nesses 104 anos você já se acostumou tanto com o sagrado, que quando o pregador faz o convite ao arrependimento e alguém manifesta publicamente a sua fé, seja se levantando, seja levantando a mão, você já diz: eu já vi isso aqui nem me surpreende mais. Eu já vi culto que já foram 100 pessoas, 3 só. A gente nem se surpreende mais. A gente fica mais exigente do que Deus. A Escritura diz: onde tiver 2 ou 3, Ele está lá. A gente precisa de milhares para dizer que o culto foi bom. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te. Volta às primeiras obras. O Senhor dá uma advertência: senão, eu removerei o candeeiro. O compromisso do Senhor, irmãos, não é com a história, não é com a estrutura física, é com a sua palavra. Onde é que está Éfeso hoje? Onde é que está Esmirna hoje? Que o Senhor tenha misericórdia, irmãos, de cada um de nós. Concluo. Versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Eu quero convidar você a fazer um autoexame, uma anamnese no seu coração agora. Lembra-te de onde caíste e volta. Volta à oração. Volta à sala da escola dominical. Deixou o coral, porque brigou com o corista, porque o maestro disse que você estava desafinado. Aí você ficou: oxe, a pessoa quer adorar a Deus e o povo fica botando terra. Volta para o evangelismo na tarde. Volta para o pequeno grupo. Volta aos cultos de oração, ao estudo bíblico. Volta. E esses 104 anos venha ser uma mensagem de retornos à vontade do Senhor. Se você faz tempo que não chora, diga: Senhor, eu queria tanto chorar de novo. Se faz tempo que você não é visitado pelos dons, diga: Senhor, me visita de novo. Se faz tempo que você não ganha uma alma para Jesus, diga: Senhor, me usa de novo. Então feche seus olhos e ore ao Senhor. Se você quiser orar sentado, você ora. Se você quiser se ajoelhar, você se ajoelha. Lembra-te, pois, de onde caíste. Foi na faculdade que você caiu? Foi na academia? Ou foi na igreja mesmo, quando melindrou o seu coração? Volta. Volta. Santo Deus, em nome de Jesus, queremos te agradecer porque tu és um noivo amável, soberano, santo.
Queremos te pedir perdão, Senhor, porque os nossos pés são de barro, somos limitados, somos pó e cinza. E não são poucas vezes que caímos, ora na mágoa, ora na ira, ora em pecados sociais, pecados sexuais. Espírito Santo de Deus, santifica-nos, limpa o nosso coração, limpa o nosso computador, o nosso histórico de visitas, limpa, Senhor, o nosso trabalho, limpa a nossa fala, faz uma asepsia no nosso coração, Senhor, pois sem Ti nada podemos fazer. E que isso não venha a ser um gesto apenas litúrgico, mas espiritual. Ajuda-nos a rasgar as nossas vestes. É assim que eu te peço. Faz isso, Senhor, que venhamos rasgar sobretudo o nosso coração. Guarda ele, Senhor, para não pecarmos contra Ti. É assim que eu te peço, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe.